Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 24 de junho de 2023. O Grupo Wagner está marchando para Moscou. Obrigado a vocês que estão no canal do Velgas. Peço a vocês, inscrevam-se no canal, é muito importante, faço esse convite para vocês, é uma honra tê-los inscritos no canal. O canal que divulga notícias verdadeiras, sérias e análises sérias do que está acontecendo na geopolítica mundial. Quero também convidá-los a capricharem num joinha para nós, deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários. É uma honra ver, ouvir e responder a seus comentários. Bom, o Grupo Wagner tomou ontem à noite Rostov e tomou sem resistência. As tropas russas lá aderiram. Existe mais uma série de outras localidades em que as tropas russas aderiram a Yevgeny Prigozhin, ao Grupo Wagner. Não sabemos exatamente o número e as cidades não podemos confirmar se todas que eles dizem estão de fato nas mãos do Grupo Wagner. Mas é verdade que eles estão marchando em relação contra Moscou, que reforça a sua segurança, e não sabemos se de fato vai haver resistência em Moscou ou adesão. Como é que vai ser? Esse conflito entre o Grupo Wagner e vamos chamar assim, o establishment russo, Putin e o exército liderado pelos generais Gerasimov e pelo general Shoigu, que é o ministro da Defesa. Os wagneristas, né, o Yevgeny Prigozhin, ele assumiu o que eles falam, e sobre esse controle de Rostov-Don é verdadeira. E a coluna saiu dali, avançando em direção à capital da Ucrânia. E a própria mídia oficial russa fala e faz a filmagem dos tanques do Grupo Wagner nas ruas da cidade de Rostov. É grave. Vladimir Putin, é claro, deve sentir isso. Mas hoje ele perdeu o controle sobre Rostov e mais algumas localidades próximas, inclusive no caminho para Moscou. Não porque a cidade foi ocupada pelas forças ucranianas, o que é interessante, porque começou uma guerra interna, né? O que realmente aconteceu, Putin está nas melhores tradições de um ditador que criou sua própria guarda pessoal, que era o Grupo Wagner, que realizou para ele o mais repugnante dos recados e ganhava dinheiro para ele, principalmente na África, onde esse Grupo Wagner enriqueceu Putin e seu círculo íntimo por anos e anos, trazendo ouro da África para a Rússia. Não é nem para a Rússia, é para a riqueza pessoal de Vladimir Putin, né? E esse grupo também que era usado em guerras, que a Federação Russa lidera contra países vizinhos, no caso como no Oriente Médio também, no caso da Síria, e países vizinhos, a Geórgia usou esse dinheiro para financiar também a guerra na Ucrânia, esse ouro, né? E os serviços especiais russos não querem realizar, ou pelo menos não se identificam com ele, com o Grupo Wagner. E foi assim na Síria, foi assim na Ucrânia, né? Está sendo na Ucrânia assim, e como muitas vezes acontece com muitos caprichos ditatoriais, o monstro saiu fora de controle. Também porque a beleza do monstro e seus associados viram o nível, o tipo de corrupção que flui dentro desse governo russo, do exército russo, principalmente administrado pelo ministro da Defesa da Federação Russa. E os serviços e dos seus serviços especiais também. Quando você vê isso, é claro, você quer muito mais dinheiro para estabelecer o controle sobre eles, ou mesmo com o lado oposto. Isso causou irritação, com uma desculpa de que o Wagner começou a se engajar na Síria. Aí ele foi para a Síria, principalmente na Ucrânia, onde jorravam enormes quantidades de dinheiro, começaram a fluir através das mãos de Sergei Shoigu e de Valery Gerasimov. Aí os criminosos começaram a brigar entre si, criminosos eles, né? Prigozhin, Shoigu e Gerasimov. Na realidade, o principal objetivo deles não é guerra, é o enriquecimento próprio desse círculo íntimo do ditador russo corrupto,
e que não despreza o dinheiro de outras pessoas, mas ele quer enriquecer com o dinheiro de outras pessoas e de outros países. E no final o conflito veio para uma situação em que o Ministério da Defesa da Federação Russa decidiu estabelecer controle total sobre todos os militares, unidades que não obedecem militarmente ao governo russo, inclusive que são os grupos contratados, os exércitos privados. E decidiu o que aconteceria se ele não defendesse. A autonomia do grupo Wagner seria destruída, se não fisicamente, pelo menos economicamente. É isso que decidiu o governo, é isso que decidiu Putin, junto com seus dois principais generais já aqui nominados. E ele esperava que, para apoiar Vladimir Putin, isso não aconteceria, né? Mas ele trouxe tanto ouro e tanto dinheiro sujo da África, que ele esqueceu que estava ligando com o chefe vertical da antiga Tcheca, que é a primeira serviço secreto, ainda do tempo de Stalin, de Lenin, na realidade, que foi fundado, e que aí migrou para NKVD, KGB e agora FSB, que é o sistema de segurança da União Soviética, que espia todo mundo e que mata quem precisa ser morto. A Federação Russa ainda está lá. A União Soviética não está, mas eles administram como se fosse a União Soviética, com esquadrões que agem impunemente, que os serviços que os militares não podem fazer, eles mandam esse grupo Wagner fazer o trabalho. Eles só matariam, roubariam, estuprariam. Putin tomou uma decisão decisiva nesse conflito, ficou do lado do Ministério da Defesa da Rússia, exigiu que todas as empresas militares de mercenários assinassem contrato com o Ministério da Defesa e ficassem subordinados ao general Sergei Shoigu. Essa foi uma morte para o Eugênio Prigozhin do grupo Wagner. Prigozhin não tirou nenhuma conclusão sobre isso, ele inicia um confronto direto com outro monstro, né, com o monstro número 1, criminoso também, Vladimir Putin. Além disso, ele obviamente percebeu que ele e seus associados mais próximos, criminosos de alto nível, que foram mortos, roubados, estuprados, você pode imaginar, e também equipamentos que foram levados para a prisão para matar lá, literalmente em questão de horas. Ainda mais todas as informações sobre seu crime. Comitê de Investigações da Federação Russa, o Serviço Federal de Segurança da Rússia, outros serviços especiais, há muito coletar informações do grupo Wagner e de seus criminosos, até menores do que o Eugênio Prigozhin e seus associados. Mas não importa. Valores que nas condições seletivamente a justiça sempre será um sinal de qualquer regime totalitário. Na realidade, juiz ali não vale, nem nenhum Supremo Tribunal vale ali. Sempre haverá prisão aquele que mostra sua própria vontade e quer estender o dedo contra o regime e contra o ditador que está no poder. No caso, na Rússia, é o ditador criminoso Vladimir Putin, tão criminoso como Prigozhin, né? Quaisquer problemas são destruídos por outros favoritos, são sempre assim, né? Não sobrou nada para a salvação, né? O Prigozhin ia ficar sem nada e por causa disso resolveu rebelar-se. Na realidade é uma luta entre criminosos, é uma luta entre quadrilhas que organizou esse motim no território da Rússia para se envolver em confronto direto com as forças de segurança russa, que é o que está acontecendo, mas também está havendo adesão muitas dessas forças por causa do discurso em que ele fala de corrupção e do fracasso na Ucrânia, né? E a fraqueza acabou por homens armados poder capturar-se muitos problemas, controle sobre a cidade de Rostov e outras cidades. O que acontece também é porque o exército russo, pelo menos uma parte dele, está no sul, né? E a Federação Russa não quer aderir com um confronto direto com os wagneristas. Vejam bem, ele não vale a pena, né? Afinal, alguns bandidos deles ali lutaram lado a lado. São amigos, né? Tanto do exército como os bandidos, né? Esses oficiais superiores, né? E como os superiores do grupo Wagner. E alguns gostam mais de Putin do que do Wagner, mas gostam mais de dinheiro, né? E do roubo que o grupo Wagner trouxe para eles, né? Alguns canalhas, por outros, isso é conhecido uma característica bastante real dessa civilização bolchevique reconstruída nessa União Soviética antiga e na atual Federação Russa por esse ditador criminoso e sua máfia que encastelada no Kremlin, né?
que tomou o poder em 1917, mas o Putin administra como ainda se fossem os bolcheviques que estavam lá, né? E eles continuaram a mandar, né? Mandam, é uma luta, na realidade, isso é uma luta de bandidos, né? A principal força motriz na história da Rússia foi e será, não vou dizer que os wagneristas podem até assumir o controle da Rússia, talvez não assumam, no entanto, eu quero dizer para vocês que houve um golpe militar bem sucedido até agora. O ditador estava junto com a sua comitiva, né? Vários milhares de homens armados são suficientes, no caso de outras pessoas armadas, mas eles não vão interferir. Alguns militares não vão interferir se o exército for assim, mostrou a experiência de qualquer história em muitos. Então não se sabe se o exército vai interferir para defender Moscou, ou se vai apenas a guarda pessoal, que é a Rosguardia, a guarda do Putin e do Kremlin, que vai fazer essa defesa. Hoje o próprio Putin não sabe em quem confiar. Os próprios generais principais, haja vista que alguns oficiais passaram-se para o outro lado, porque todos eram cúmplices, todos eram bandidos, apesar de quadrilhas diferentes, mas aliadas, né? É como se fosse feito um acordo no Brasil, entre o PCC, o Comando Vermelho e a Terceiro Comando, né? E aí depois eles racham entre eles e saem se matando, é mais ou menos igual. É uma turma de bandidos que governa, criminosos, né? Inclusive o Prigozhin já tinha sido preso anteriormente, ele puxou 9 anos na cadeia, né? E eles tomaram o poder, né? E estão no poder até agora. E eu diria desde a época dos bolcheviques. Inclusive Stalin, né, falando em bolchevique, ele já tinha sido preso. E sempre alguém ajudava ele a fugir da cadeia. Na realidade, o apelido dele é Stalin porque significa ferro. É um cara que sempre foge, né? Perdão, aço, né? Então ele sempre consegue fugir. Então eles são ladrões de sucesso e estavam espolhando, roubando a nação através de pseudo-eleições, né? Não se sabe exatamente o que vai acontecer, eu não saberia dizer quem vai ganhar isso. Aparentemente o Putin tem a maior força, que ele tem a força do Estado, mas ele vai usar essa força do Estado, vai conseguir ganhar com essa força do Estado, né? Por décadas governou-se assim, né? Por décadas eles usaram esse nome de União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Como todos nós sabemos, hoje não chamam assim, mas basicamente governam assim. O regime soviético entrou em colapso. Quando ele entrou em colapso, o exército, as forças armadas permaneceram neutras, né? Não dispararam um tiro para manter a situação. Eles não tinham condições, o país estava arruinado. Capacidades militares daqueles que lutaram pelo poder, um grupo de pessoas reunidas, né? No Kremlin, o presidente da Rússia, então Boris Yeltsin, numa época que todos os países, toda o RSS, né, estava completamente amorfo, estava pronto para concordar com qualquer autoridade, né, que estava se tornando em Moscou, né? E por aí lembra Eugênio Prigozhin. Há muito para lembrar sobre essa história. O presidente da Federação Russa, hoje o ditador Vladimir Putin, ele pode ser o presidente da Rússia, chame ele como quiser. Ele ainda tem autoridade suficiente, ele tem força de segurança para começar a destruir os wagneristas em resposta às tentativas de tomada do poder. E possivelmente vai demonstrar que vai fazer isso. A autoridade das forças de segurança permanecerá neutra, talvez. E aí o problema é para o Putin. A oportunidade desse regime terrorista entrar em pânico, né? Então, à medida que eles forem se aproximando de Moscou, se conseguirem se aproximar de Moscou, nós vamos saber, né? Nas imediações da Ucrânia, como Belgorod, os residentes, os habitantes lá foram informados de que a guerra já chegou na Rússia. E, na realidade, disseram que vai continuar por muitos anos ainda. E a guerra, mas não é a guerra da Ucrânia que chegou, né? Mas sim uma guerra civil. Então pode ser que essa estrutura de poder criada pelo próprio regime, isso também é um perigo muito sério para o próprio regime do ditador Putin. O curso da própria guerra russo-ucraniana, também a gente não sabe como é que vai ser, mas aparentemente hoje beneficia os ucranianos que estão observando, né? Essa luta entre essas facções criminosas russas, né?
essa desestabilização do regime de Putin é benéfica para a Ucrânia, né? Essa é a verdade, né? Vamos ver o que vai acontecer, vou continuar acompanhando, tendo notícias, vou fazer análises, como fiz essa, é uma análise que nós fizemos procurando mostrar para vocês o que de fato está acontecendo na Rússia, né? É um fato real. Ontem tinha-se bastante dúvida, quando eu fiz o primeiro o vídeo ontem à noite, eu já tinha certeza do que estava acontecendo, falei com meus contatos na região, e hoje a coisa está tomando um vulto maior, está tomando um corpo maior, né? Então vamos ver o que vai acontecer, vamos continuar acompanhando. Lembro-os, por favor, é uma honra tê-los como inscritos do meu canal. Inscrevam-se, deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários. Obrigado a todos, Deus abençoe a humanidade, Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe a Ucrânia e também Deus abençoe a Rússia, para que venha paz e ela traga paz ao mundo, e não como Nossa Senhora de Fátima previu, que a Rússia vai espalhar seus males pelo mundo, como vem fazendo, sempre fez, e como vem fazendo agora com a guerra na Ucrânia. Obrigado a todos, Deus abençoe a todos, paz e bem.